Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Constanza recebe a notícia. Adriana se assusta. Constanza conta para a baixinha que Honório já está preso. Elas sentem ódio de Branca. Adriana deseja visitar Honório. Constanza não permite. Adriana informa a Morena que Honório precisa dela. Constanza decide ir à delegacia, mas ressalta que não pode deixar a baixinha sozinha. Adriana pede para Morena procurar César. Constanza a obedece e decide ligar para o namorado. Soto conta para Gonçalo que o caso de Honório é inafiançável. O ricaço exige que o funcionário prove a inocência do empresário. Gonçalo pede para Soto procurar Branca. O advogado ressalta que não tem provas contra a maluca. Soto revela para Gonçalo que Renata pode ser a próxima a ser presa. A mocinha e Matias chegam na empresa aos risos. Renata pergunta o que o bonitão fará com seu casamento. Ele fala para ela que ainda não tomou uma decisão. Eles seguem deduzindo que alguém alterou o contrato. Renata decide revisar alguns documentos. Beth conta para Matias que Gonçalo saiu. O bonitão descobre que Honório não está na empresa. Matias liga para Gonçalo. O ricaço pede para o filho encontrá-lo na delegacia. Gonçalo ordena que Matias seja discreto. Ele informa ao filho que Renata não pode saber de nada. Augusto vai ao encontro de Gonçalo. O ricaço fala para o vilão que precisa da ajuda dele. César chega na casa de Constanza. Ele anuncia que será um ótimo cuidador. Constanza se despede dos presentes. César nota que Adriana está amedrontada. A baixinha reitera que Honório é inocente. César apoia a Adriana. Augusto assegura para Gonçalo que é confiável. Eles fazem um trato com o intuito de salvar Renata. Augusto fala para Gonçalo que é capaz de dar a vida pela mocinha. Renata trabalha. Ela se desconcentra. A mocinha pensa em cancelar o seu encontro com Jerônimo, mas desiste. Renata ressalta que precisa definir a sua situação. Regina e Jerônimo vão a uma joalheria. Ele planeja presentear Renata com um cordão. Regina relembra que Roberto a presenteou. Jerônimo fala para a viúva que Renata e Roberta têm cordões com a letra R. Regina estranha. Ela sugere que Jerônimo não desista da Renata. O vingativo comenta que adora a esposa. Beth leva café para Renata. A mocinha percebe que está tarde. Beth conta para Renata que todos saíram. A mocinha se arruma. Renata pede para Beth avaliar o seu visual. A secretária estimula a patroa. Jerônimo chega no apartamento com várias compras. Ele planeja uma nova surpresa para Renata. Jerônimo prepara uma salada. Ele pega um vinho e acende velas. Jerônimo coloca a salada na mesa. Ele olha para os cordões que comprou. Renata encontra Gonçalo no estacionamento. Ele a abraça. Gonçalo exige que Renata entre no carro. Ele conta para ela que Honório está detido. Gonçalo revela para Renata que Branca usou alguns documentos com a assinatura dele. Ele anuncia que a filha pode ser presa. Gonçalo exige que Renata o obedeça. Ele comunica que ela precisa sair da cidade. Gonçalo exige que Renata não informe o seu paradeiro para ninguém. Ela o comunica que tem um compromisso inadiável. Renata tenta ligar para Jerônimo. Gonçalo impede. Ele teme que o celular de Renata esteja rastreado. Gonçalo exige que a filha fique escondida e calada no fim do mundo. Jerônimo termina de se arrumar. Ele mexe na gaveta. Jerônimo coloca o terno. Ele crê que Renata irá perdoá-lo. A mocinha pede o celular de Gonçalo emprestado. Ele fala para a filha que não tem tempo. Gonçalo enfia Renata dentro do carro. Soto tenta negociar com o delegado. Constanza aparece. Soto revela para Morena que Honório está na cela. Ela insiste para vê-lo. Matias também aparece. Soto conta para os demais que Gonçalo saiu para resolver outra emergência. Constanza fala para Matias que não entende o ódio de Branca. Ele consola a tia. César tenta distrair Adriana. Ela não consegue falar com Renata. César informa a Adriana que a mocinha deve estar trabalhando.
Ele se oferece para preparar uma sobremesa. César pede para Adriana sorrir. Ele comenta que ela não deve ficar angustiada. Adriana fala para César que também quer aprender a cozinhar. Ele a levanta. César e Adriana brincam pela casa. Jerônimo estranha a demora de Renata. Ele abre a porta, mas não vê ninguém. Jerônimo pensa no pior. Ele percebe que o celular de Renata está desligado. Jerônimo liga para a empresa. Beth o informa que a mocinha já saiu faz tempo. Jerônimo tenta controlar a sua ansiedade. Ele crê que Renata está presa em um engarrafamento. Jerônimo escuta o barulho do elevador e volta a se iludir. Ele fica à beira da loucura. Inês é amável com Carla. A idosa comenta que sentirá saudade dos almoços familiares. Inês convida Carla para morar com ela. A idosa recusa. Inês ressalta que Carla faz parte da família. A idosa ressalta que o asilo é bem bonito. Carla emociona Inês. Ela fala para a amiga que precisa se distanciar de tudo. Carla comenta com Inês que quer desfrutar a solidão. Ela admite para a amiga que segue decepcionada com Regina. Carla insinua para Inês que a viúva não está se comportando bem. Regina olha para o cordão que ganhou de Roberto. Ela pensa no falecido. Regina relembra que Roberto também presenteou a filha. Ela recorda que o gesto do marido a comoveu. Regina percebe que muitas coincidências a unem com Gonçalo. O ricaço estaciona o carro. Gonçalo exige que Renata não volte para a cidade. Augusto sai do avião. Ele anuncia que Renata estará segura. A mocinha reitera que não cometeu nenhum crime. Gonçalo comenta com Renata que envolveu Augusto no plano. Roberta vai ao prédio. Ela descobre que Augusto deixou o hotel. Roberta fica decepcionada com o vilão. Augusto não a atende. Roberta deixa um recado na caixa postal do vilão. Ela fala para Augusto que não é boba como Selena. Gonçalo exige que Renata corte contato com todos. Ele proíbe a filha de falar com Adriana. Renata ressalta que sentirá saudade de Gonçalo. Augusto apressa a mocinha. Renata pede para Gonçalo manter contato com o vilão. O ricaço abençoa a filha. Gonçalo relembra a Renata que a ama. Eles trocam declarações. Augusto dá adeus para Gonçalo. Alzira visita Álvaro. Ele crê que a odalisca ainda gosta dele. Alzira insinua para Álvaro que está no presídio obrigada. Ele a assedia. Alzira sente nojo de Álvaro. Ela pede para ele se submeter a um exame de DNA. Álvaro debocha. Ela fala para Alzira que não fará exame nenhum. Álvaro insinua que o filho é dele. Alzira ressalta que precisa do exame. Álvaro informa a odalisca que quer algo em troca. Ele pede uma visita conjugal para Alzira. A odalisca não aceita. Alzira chama Álvaro de infeliz e miserável. O alcoólatra faz caretas. Matilde tenta aconselhar Carina. A empregada sugere que a amiga dê entrada no processo de divórcio. Lázaro escuta a conversa. Carina fala para Matilde que fez um juramento diante de Deus. A empregada ressalta que não entende a amiga. Marina aborda Paulinho. Ele é amável com a médica. Paulinho comenta que Alzira e Ezequiel não se olham. Ele admite para Marina que está bastante infeliz. A médica sugere que o garoto deixe os pais livres. Marina fala para Paulinho que Ezequiel e Alzira podem ser felizes separados. Ele crê que o irmão resolverá o problema. Ezequiel vai à fazenda. Ele conta para Carlos que uma praga pode atingir as terras da Cruz do Amor. O galego se assusta. Carlos ressalta que os vinhedos devem ser examinados. Jerônimo vai à casa de Constanza. César o recebe. Jerônimo conta para Adriana que Renata sumiu. A baixinha revela para o vingativo que Honório foi preso. Augusto percebe que Renata segue calada. Ela confessa para ele que não está em um bom momento. Augusto fala para Renata que a entende. Ela ressalta que a sua vida mudou do nada. Renata fala para Augusto que está arruinada. Ele reitera que ela precisa ficar longe de Branca. Augusto fala para Renata que saberá valorizá-la. A mocinha comenta com o vilão que ia se encontrar com Jerônimo. Renata fala para Augusto que estava disposta a perdoar o marido. O vilão sugere que a mocinha confie no destino. Augusto ressalta que Renata não pode perdoar Jerônimo. Ele insinua que ela ficou prestes a cometer uma loucura. Constanza encontra Honório. Ela relata que acredita na inocência dele. Honório pede para Constanza não sofrer.
Ela ordena que ele mantenha a fé. Constanza conta para Honório que Adriana está preocupada. Ele teme ter decepcionado a filha. Honório pede para Constanza cuidar de Adriana. Ele ordena que ela não apareça na penitenciária. Constanza desaba diante de Honório. Ela ressalta que está farta de tantas desgraças. Adriana e César assistem a um filme e comentam sobre as vilanias do mundo real. A baixinha critica Roberta e Josefina. César crê que a invejosa o fotografou com Constanza. Adriana fala para o garotão que Roberta detesta ver a felicidade alheia. César deduz que pode ser o próximo alvo da invejosa. Carlos dá ordem para Alzira. Eles temem que os vinhedos estejam contaminados. Alzira comenta com Carlos que a praga é difícil de identificar. Ele pede para ela verificar folha por folha. Jerônimo chega na delegacia. Matias fica impaciente e chama o vingativo de ridículo. Gonçalo dá um sermão nos jovens, encerrando a briga. O ricaço informa a Jerônimo que Renata não está na cidade. Gonçalo inventa para o vingativo que a mocinha decidiu dar um tempo de tudo. Ele exige que Jerônimo não procure Renata. A mocinha chega em seu novo lar. Renata olha para a fazenda.